E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento aos estudos de Brasil colonial. Né? Na última aula, a gente falou do início do processo de colonização, da chegada dos portugueses, a invasão portuguesa, a implementação do sistema de capitanias hereditárias, falamos dos donatários, falamos do foral, né? Falamos da carta de adoção, falamos sobre os aspectos iniciais aí da colonização. Também começamos a falar por que os portugueses demoraram mais de 30 anos, né, para ocupar efetivamente a terra. A gente falou aí sobre a questão das invasões estrangeiras, né? Começamos a falar também do início da relação dos portugueses com os indígenas, a relação de escambo. No primeiro momento, a mão de obra utilizada para o trabalho escravo era a mão de obra do nativo brasileiro. Depois ela foi sendo substituída pela mão de obra escravizada africana. A gente vai trabalhar pontualmente isso mais à frente. E hoje a gente começa a falar da sociedade açucareira, da economia colonial. Beleza? Vamos seguir aqui. A implantação do açúcar no Brasil. As primeiras mudas foram plantadas em 1533 no engenho de São Vicente, atual São Paulo. A gente falou que as capitanias hereditárias elas tinham diversos fatores que vão contribuir para o seu fracasso. Mesmo com o governo geral, que a gente falou na última aula, né, a tentativa aí de tentar dar uma unificada das capitanias, mas a gente destaca apenas duas capitanias como um sucesso: Pernambuco e, durante um curto período, São Vicente. Né? Depois São Vicente vai entrando em declínio. Mas Pernambuco e São Vicente eles vão ter esse apogeu, né? A gente relembra elas como as capitanias que deram certo por conta aí do comércio, da exploração do açúcar no território brasileiro. Beleza? Então, as primeiras mudas de açúcar vão ser plantadas na capitania de São Vicente, que hoje pertence ali ao atual estado de São Paulo. Diversos fatores levaram a coroa portuguesa a implantar a produção açucareira na colônia americana. Né? Quais são os fatores são esses? As condições naturais favoráveis ao desenvolvimento da lavoura canavieira, clima quente e úmido e solo de massapê no litoral do Nordeste. Domínio de técnicas de cultivo de produção implantados com sucesso nas colônias da Ilha da Madeira e no arquipélago de Açores, por ser considerado um produto de luxo na Europa. Aqui nesse momento, a gente viu na aula passada que os portugueses resolveram investir na colonização por conta de uma série de fatores. Né? A gente elencou aí a invasão francesa, né? a invasão dos estrangeiros questionando o Tratado de Tordesilhas no território que teoricamente pertencia a Portugal, o declínio do comércio de especiarias, né, provenientes da Índia e da Ásia, fazendo com que os portugueses tivessem que arrumar novas fontes de renda. Uma das medidas adotadas foi aí a capitanias hereditárias, que era basicamente uma terceirização da colonização. Beleza? E a cana-de-açúcar, falando agora propriamente do assunto do capítulo em si, né? A cana-de-açúcar, o açúcar, ele vai ser um objeto, como já li para vocês, um objeto de luxo na Europa. Então, ele é considerado uma especiaria. O açúcar ele vai ser fundamental para digamos, para os ganhos da coroa portuguesa durante esse processo desse período colonial. Depois vai ter um declínio por conta da concorrência holandesa, que a gente vai falar especificamente sobre a invasão holandesa no Brasil. Mas, em um primeiro momento, a gente tem aí o açúcar como um artigo de luxo. Inclusive, diversos dotes, né? Aquele que o cara ele ia casar e tinha que pagar o dote, receber o dote. Diversos dotes, inclusive, foram pagos em açúcar. Para vocês ter a ideia de como era a questão aí do valor desse artigo. Portugal já tinha um sucesso nas ilhas de Açores, como eu falei aqui, na costa da África. Então, começa a se implantar o açúcar, né, a plantação de cana na costa do Brasil, sobretudo na região do Nordeste. A gente fala de Pernambuco e São Vicente, que está no Sudeste, mas a maior parte dos engenhos de açúcar vão estar ali na região
na região Nordeste. Como o litoral brasileiro ele era, digamos, perfeito para o cultivo da cana, isso justifica a não interiorização do Brasil nesse momento. Os portugueses eles vão ocupar o litoral brasileiro. A colonização vai ser uma colonização litorânea. Isso reflete até na sociedade de hoje. Hoje, a maior densidade demográfica do Brasil ainda está ali na região litorânea. Beleza? O comércio açucareiro contou com a participação dos holandeses. A gente conseguiu entender a participação holandesa no comércio de açúcar proveniente de Brasil e Portugal é de grande valia, né? Porque isso faz com que a gente entenda com maior facilidade a questão da invasão holandesa no Brasil, tanto na Bahia como em Pernambuco. Os holandeses, eles lembram do que a gente estudou há um tempo atrás, as reformas protestantes, né? As reformas foi basicamente ali Martinho Lutero rompendo com a Igreja Católica e das 95 teses de Lutero surgiram outras formas e outras concepções do cristianismo. Uma delas é relacionada a John Calvino, o calvinismo, que vai bater firme numa tecla que a Igreja Católica condenava, que era o lucro. Lembra que a Igreja Católica condenava o lucro. E Calvino fala que o lucro ele é algo que é uma bênção. Se você está lucrando, é porque você está sendo abençoado. Então, os holandeses, os Países Baixos, né, que não eram chamados de Holanda, nem de Países Baixos, eram diversos principados, é uma região em que vai ser predominantemente calvinista. E ali também vão viver muitos judeus. E essa galera aí, que vive o calvinista, né, que vai ali estar prosperando com os judeus que vão estar ali investindo em bancos e tal, vão ser a galera que vai financiar o açúcar no Brasil. Por que eu bati um pouco nessa tecla aqui da questão religiosa? Porque Portugal é um país católico e Portugal vai fazer com que a Inquisição persiga diversas pessoas que praticam outras práticas religiosas que não o catolicismo. Só que aí, quando o tocante financeiro, né, a questão financeira, ela se apresenta, os portugueses não vão querer saber se o dinheiro vem de um judeu, se o dinheiro vem de um calvinista. Essas pelejas religiosas vão ficar de lado por conta aí da questão monetária, por conta da questão financeira. Vamos lá, então. Os holandeses, em sua maioria calvinistas e judeus, né, vão financiar a implantação dos engenhos aqui no Brasil. Eles também vão cuidar do transporte e da distribuição, do refino e venda no mercado europeu. Olha só, a Holanda, ela vai ficar com um produto, digamos, finalizado. Portugal ganha muito dinheiro com o comércio de açúcar. Sim, só que a Holanda ganha mais dinheiro que Portugal. Por quê? O transporte, ou seja, a saída do melaço, que não é um açúcar refinado que a gente conhece, né? Digamos que é um estado bruto do açúcar. Ele era transportado em navios holandeses. Chegava na Europa, ia para a Holanda. E na Holanda se tinha aí a técnica do refino e a distribuição para o restante da Europa. Ou seja, a Holanda ficava com a maior parte do lucro do comércio do açúcar proveniente do Brasil. Beleza? Vamos seguir. A produção açucareira na América Portuguesa utilizou, a princípio, a mão de obra indígena escravizada. Lembra que a gente falou isso lá na outra aula? Vários aspectos levaram ao uso crescente de trabalhadores africanos, também escravizados. A produção estava fundamentada em 4 características. Essas 4 características que a gente vai trabalhar aqui agora, que a gente vai falar agora, são características provenientes das chamadas plantations, típicas das colônias de exploração. O Brasil é uma colônia de exploração. Existe uma outra forma de colonização, que é a colônia de povoamento. A colônia de povoamento, o exemplo seria a parte norte dos Estados Unidos.
a parte norte das 13 colônias, porque a parte sul era semelhante ao Brasil e à América Espanhola. Era uma colônia de exploração. Quais são as características da colônia de exploração e também da plantation? Latifúndio. Um grande pedaço de terra pertencente a uma única pessoa. As capitanias hereditárias eram latifúndios. As Seis Marias eram latifúndios. Monocultura, ou seja, se produz uma única coisa e essa coisa deve ser rentável para a metrópole, porque não é algo para ser produzido e consumido no mercado externo. Essa monocultura é voltada para o mercado externo, ou seja, para a metrópole ter o seu lucro. Produção voltada para o mercado externo. E mão de obra escravizada. No caso brasileiro, mão de obra africana escravizada. No caso da América Espanhola, mão de obra indígena escravizada. No caso das colônias do sul dos Estados Unidos, das 13 colônias, também mão de obra escravizada africana. Então, essas são as características da chamada plantation. Então, toda vez que vocês ouvirem plantation, vocês devem lembrar dessas características. Latifúndio, monocultura, produção voltada para o mercado externo e mão de obra escravizada. Plantation, vocês devem lembrar exatamente disso. Beleza, gente? Vamos seguir. Aqui é a relação entre a colônia e a metrópole. É o que a gente chama de pacto colonial. A colônia, ela envia gêneros tropicais para a metrópole, em troca ela compra manufaturados. E a colônia só pode comercializar com a metrópole, é um chamado monopólio. Isso aqui é uma prática do mercantilismo, que são as práticas econômicas dos regimes absolutistas. A intervenção do Estado direta na economia. O pacto colonial, o monopólio, a balança comercial favorável, tudo isso são práticas mercantilistas. Aqui, ó, o pacto colonial, monopólio ou exclusividade. A metrópole, ela envia para a colônia produtos manufaturados e pessoas escravizadas. A colônia, ela envia para a metrópole matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos. A colônia precisa o senhor de engenho precisa de pessoas para trabalharem na sua plantação. As pessoas escravizadas que esse cara ele consegue adquirir, elas são provenientes com relações diretas à da metrópole. Tudo que a colônia precisa comprar deve vir da metrópole. E tudo que a colônia precisa vender deve passar pela metrópole. O caso aqui que a gente está falando é a questão do açúcar. O melaço, a produção passava por Portugal, mas o destino final era a Holanda. Depois a gente também vai ter essa relação com a Inglaterra. Os produtos industrializados ingleses vão chegar no Brasil por intermédio de Portugal. Tranquilo? Então, o pacto colonial é uma prática mercantilista. E, basicamente, o pacto colonial e a plantation vão ser o norte do sistema colonial português aqui na América. Engenho, núcleo econômico e social. O período que a gente está falando aqui, ele é chamado também de sociedade açucareira ou sociedade de engenho. O que isso significa? Significa que o engenho, a produção açucareira, a exploração da cana-de-açúcar no litoral brasileiro, ela vai ser tão importante que vai nortear a sociedade brasileira. Tanto que a sociedade ela passa a ser conhecida por a gente hoje, delimitada aí por historiadores, por nós historiadores, como a sociedade de engenho. O engenho ele deixa de ser a unidade de produção da cana, ali do açúcar, e passa a configurar um modelo social brasileiro nesse tracejo colonial que a gente está delimitando. O engenho passa a ser algo sinônimo à sociedade desse período, sociedade açucareira ou sociedade de engenho. Olha a importância do açúcar e do engenho
nesse contexto que a gente está estudando. A maior parte da população do Brasil colonial trabalhava nas propriedades rurais ligadas à produção agrícola e pecuária. A gente vai falar um pouquinho da pecuária quando a gente estiver olhando aqui o mapa de um engenho propriamente dito. Essas propriedades rurais tornaram-se núcleos sociais, administrativos e culturais, ou seja, o engenho ele vai se tornar um núcleo social, administrativo e cultural. O engenho de açúcar é a unidade produtiva que melhor caracteriza as condições de riqueza, poder, prestígio e nobreza no Brasil colonial. O senhor de engenho, associado lá com os homens bons que a gente falou na última aula, que estavam ali nas câmaras municipais, vão ser o verdadeiro poder da sociedade colonial. O Brasil ele foi fundado em latifúndio, na monocultura, com o poder local dos grandes fazendeiros prosperando sobre o interesse da maioria. E isso não é muito diferente nos dias de hoje. O nome, a princípio, engenho, designava apenas o lugar em que a cana era processada. Com o tempo, passou a englobar toda a propriedade. A fazenda ela era conhecida como fazenda de engenho. Tá? Seus proprietários ficaram conhecidos como senhores de engenho. Eram geralmente pessoas cuja autoridade ultrapassava os limites das suas terras, estendendo-se às vilas e aos povoados vizinhos. Então, o senhor de engenho ele vai comandar a sociedade, né? O seu poder vai estar para além da sua unidade de produção, das suas terras, que é a sua fazenda, que também é conhecida como engenho. Aqui a gente tem o que deveria ser um engenho. A gente tem aqui, ó, a Casa Grande. O que é a Casa Grande? A Casa Grande é a propriedade do senhor, é onde o senhor de um engenho vive. Ele vive ali com a sua família, com algumas pessoas escravizadas, né, que são chamadas de escravos domésticos. Beleza? Então, a Casa Grande. Aqui a gente tem... eu não vou seguir a numeração, porque eu vou ter que ficar procurando onde está uma ou outra. Mas vamos então aqui, ó. A capela, ou seja, o centro religioso dessa fazenda. Roça dos escravos, essa parte aqui, ó, 12, né? É onde os escravos produziam ali o seu roçado, a sua agricultura de subsistência. Canavial é onde se produzia a cana para moagem, né? Eito e roça é o espaço dedicado à plantação para o consumo do senhor de engenho. A gente vai ver também que existiam denominações das pessoas escravizadas, e eito é uma denominação de uma pessoa escravizada. A gente tem a senzala, onde as pessoas escravizadas viviam, moradia de trabalhadores livres. Vejam aqui que nós temos trabalhadores livres, capatazes, comerciantes, que vivem ali nas terras do senhor de engenho. Transporte da cana, que está sendo transportada, né? Transporte da lenha, enfim. Essa parte aqui de baixo é um engenho propriamente dito. E esse engenho ele é dividido em quê? Né? Temos a moenda, onde a cana ela é moída. A gente tem o purgar, a caldeira e a fornalha. Esse engenho aqui ele é um engenho movido a água, né? A roda d'água aqui. Mas existiam engenhos que a tração da moenda era uma tração animal. Alguns, por exemplo, puxados por bois, né? Para fazer a moenda moer a cana. Tá? Então, tem esses dois tipos de engenho, o de força hidráulica e o de força animal. Aqui a gente tem um engenho com tração animal. Vejam aqui, ó, que aqui está a moenda e aqui a gente tem o gado, né, puxando a moenda. Esse engenho ele é chamado de trapiche. Trapiche é um engenho que é movido à força animal e o engenho da água
que a gente tem aqui uma outra forma de tração. Beleza? Vamos seguir. Sociedade açucareira, né? Como que era dividida essa sociedade açucareira? Como que era dividida essa sociedade de engenho? A sociedade açucareira era altamente hierarquizada, de modo que a propriedade de terra e escravos e a cor da pele eram fundamentais na determinação do seu posicionamento social dos indivíduos. Então, a gente tem uma sociedade hierarquizada, racista, onde a sua posição social e a cor da sua pele influencia no que você pode e não pode ser dentro dessa sociedade. É uma sociedade escravocrata. A sociedade dependia da mão de obra para a lavoura, para atividades urbanas, entre outras. Ou seja, a pessoa escravizada, o africano escravizado, ele é a base do trabalho do período colonial. Né? Do Império também vai ser. Né? O trabalho escravizado ele vai ser a base de todo esse processo que vai do período colonial até a proclamação da República. Né? A mão de obra escravizada ela vai ser a mão de obra que vai impulsionar a economia do Brasil. Uma sociedade patriarcal, na qual os homens mais velhos, geralmente os senhores de engenho, exerciam forte influência. O ruralismo explica o pouco desenvolvimento da classe média, já que segmentos urbanos, como funcionários públicos e profissionais liberais, eram poucos expressivos. Então, ou seja, é uma sociedade rural ancorada na mão de obra escravizada, comandada por uma hierarquia patriarcal, ali exercida pelos homens mais velhos, que a gente já falou aqui que eles eram bem prováveis os donos do engenho, e que uma classe média, uma vida urbana, basicamente era inexpressiva. O predomínio do latifúndio trazia dispersão demográfica como outra característica dessa sociedade. Latifúndio, falamos, grandes propriedades rurais pertencentes a umas pessoas. Então, como o Brasil ele foi fundado através de latifúndios, as capitanias hereditárias, as sesmarias, as fazendas de engenho, uma fazenda não era próxima da outra. Uma fazenda de cana ela não era próxima da outra. Então, a gente vai ter aí um distanciamento muito grande entre as fazendas, fazendo com que, basicamente, a troca de informação entre elas não ocorra. Tá? O predomínio do latifúndio trazia, já lemos isso, a pouca mobilidade social era fruto do predomínio da escravidão e do latifúndio, que restringiu a projeção de pequenos proprietários e da mão de obra. O pequeno número de mulheres estimulava as relações sexuais entre homens brancos e mulheres índias e negras, ao arrepio da vigilância dos eclesiastas, dando origem a um grande contingente mestiço. A gente trabalhou isso, por exemplo, na obra de Gilberto Freire, quando a gente fala sobre Casa Grande Senzala e a miscigenação brasileira. Família patriarcal. Nessa família, o homem detinha todo o poder, comandava desde os negócios até o destino dos demais membros da família. Por isso é conhecida como patriarcal. O papel destinado às mulheres era de submissão ao homem, de reclusão ao lar, comandando os serviços domésticos executados pelos escravos, realizando pequenas tarefas, como bordado, além de cumprir o papel de mãe. Beleza? Mas o período, esse período que ele está estudando, existiam algumas atividades pontuais que vão complementar o funcionamento do engenho propriamente dito, né? E outras vão ser artigos que vão ter uma pequena expressão nas exportações. Vamos falar primeiro da pecuária. O gado era indispensável como um animal de carga, transporte e função motriz dos engenhos. O gado, ele vai ser, como a gente falou aí no engenho trapiche, né? Ele vai fazer a moenda moer a cana. Né? E em determinado momento, a carne do gado, né? Ele vai ser... a pecuária vai ser uma maneira de subsistência do engenho,
através, por exemplo, do consumo de carne seca. Só que depois de um tempo, o gado ele vai começar a ser empurrado para o interior do Brasil, porque o gado ele precisa do quê? De pasto. E o pasto que o gado come seria, ele estava ocupando um lugar que poderia ter cana, poderia ser produzido a cana ali, né, para fazer açúcar. Então o gado ele vai ser empurrado para o interior do Brasil. Isso é um papo que a gente vai ter lá na aula de interiorização no Brasil. Outra parada que era produzida aqui era o tabaco, especialmente no recôncavo baiano. A cachaça. A cachaça aí, que é um produto também proveniente da cana, ela era utilizada basicamente junto com o tabaco para comercialização de pessoas escravizadas na África, né? A gente pode destacar a produção de cachaça de Paraty, no Rio de Janeiro, né, no sul do estado, eram utilizados como pagamento para aquisição de escravos. Até hoje, Paraty é conhecida aí pela sua excelência na cachaça, né? A cachaça é uma bebida tipicamente brasileira. Não existe cachaça em outro lugar do mundo. Obviamente, em outros lugares do mundo tem aí seus destilados, suas bebidas alcoólicas, mas a cachaça é um produto tipicamente brasileiro. Algodão da capitania de Itamaracá era utilizado principalmente para a confecção de roupas de escravos. Aquela roupa branca, né, que a gente vê a galera utilizando, era feita basicamente aí do algodão. A produção de subsistência em pequenas propriedades do interior dedicadas ao plantio de gêneros como feijão e mandioca. Porém, o predomínio da agroexportação tornava restrita a produção de gêneros de subsistência, fazendo constante crise de abastecimento no Brasil colonial. Por quê? Porque a colônia ela jamais deve ser autossuficiente. Tudo que a colônia precisa tem que vir da sua metrópole. Então, os produtos de subsistência eles vão faltar, causando crise de abastecimento, porque os produtos deveriam vir da metrópole, no caso de Portugal. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.